Cara, você já parou pra pensar que a profissão de social media, ela meio que foi transformada em algo meio que pequeno? Porque hoje a gente olha e fala sobre social media, eu vejo que muita gente tem um pouco de aversão, mas social media é o cara que basicamente ele é o técnico do seu time, do seu Instagram, da sua principal ferramenta do mundo onde as pessoas se conectam, né? Porque se alguém vai comprar no Instagram, se alguém vai comprar, por exemplo, no Mercado Livre, essa pessoa olha no Instagram para ver se essa loja é realmente confiante, né, estratégica. Às vezes a pessoa vai em algum lugar ou vê uma loja, ela procura no Instagram essa loja para até mesmo entrar em contato, mesmo que ela não te siga, ela te gera vendas, né? E isso é importante, a parte de ser visto, né, melhor. Eu sempre falo que ser visto é melhor até mesmo do que ser lembrado, e ser lembrado às vezes é melhor do que ser visto, né? Porque muitas vezes você entra no Instagram de uma pessoa, mesmo que ela tenha mais de uma quantidade significativa de seguidores, mesmo não sendo um conteúdo extremamente viral, ela consegue gerar uma conexão gigante com as pessoas de uma maneira real, fora da rede social. Porque é um perfil, por exemplo, de 6 mil pessoas de uma loja em que quase ninguém comenta, quase ninguém fala, mas gera vendas. E talvez muita gente não saiba é que você fazendo um bom trabalho dentro desse Instagram seja um dos motivos do seu Instagram, né, da sua loja tá performando e seu Instagram tá indo bem e você talvez não saiba. Às vezes a pessoa vai lá e culpa, né, nossa, tem uma equipe de marketing, eles vêm aqui gravar, a gente gasta dinheiro. Você tem um social media, ele gerencia o perfil, né, aí a pessoa não quer contratar um social media muito caro, ela quer contratar o mais baratinho porque ela quer só fazer uns posts. E aí ela não percebe o valor disso. Isso é algo realmente bem interessante, né? Se posicionar no mercado, né, vai muito além de fazer posts. Eu tenho certeza que você já ouviu isso em algum lugar. Muitas vezes nós vamos em algum lugar e as pessoas pensam que, por exemplo, fazer um vídeo para uma loja, fazer um vídeo para aquela loja é só falar da promoção daquela loja, falar que aquela loja é melhor do que a outra, e a primeira coisa que aquela loja é melhor do que a outra, que o gerente da loja quer te mostrar é que ele tem super promoções, ele tem diversidade, mas não é isso que faz a loja vender. Você já ouviu falar das grandes marcas, tipo a Havan, a CIMED agora, né, que trouxe até o Toguro? Todas essas lojas, elas não eram conhecidas, né, mas quando elas começaram a ficar conhecidas, quando pelo menos uma pessoa ali, né, o dono, o velho da van, agora você nem sabe o nome dele, mas você chama ele de velho da van, né? Ele começou a se posicionar. E nem tô falando politicamente, tô falando do... Ele tá se posicionando como figura pública, como rosto da página, rosto da loja. Da CIMED a mesma coisa, o Abdi lá, ele tá se posicionando diretamente com a loja, né? Com o produto dele, ele está sendo o rosto e agora ele vende bem mais do que isso. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma conexão, existe uma humanização, que é a palavra-chave para tudo isso, que é humanizar um produto. Isso eu acho sensacional quando você consegue humanizar um produto, você consegue humanizar uma marca, porque isso significa a sua marca, ela está sendo vista e ela consegue alcançar algo que é bem difícil, que é o coração e a confiança das pessoas. Então, eu vejo ali muitas lojas que são, às vezes, sei lá, pequenas e elas não conseguem transformar certos lugares onde elas deveriam dominar, mas elas deveriam dominar com muita facilidade, porque, cara, não tem quase ninguém igual você aqui, ou se tem, é só você começar a fazer diferente do que todas elas fazem. Enquanto tem gente fazendo post aí no chat GPT para se achar diferente, para economizar verba, tem gente que realmente está estudando e fazendo ali algo interessante, fazendo um point. E isso é interessante, porque a rede social como o Instagram, ela prioriza muito mais o toque humano. E quando eu falo toque humano, não é só gravar a trend é importante, né? Querendo ou não, eu também tenho alguns prós e contras contra somente fazer trend ou ter que fazer trend, mas eu gosto daquela conversa onde nós conseguimos criar um conteúdo para uma página que seja relevante e que as pessoas gostem e consigam até mesmo comentar e gerar ou fazer o algoritmo gerar. Isso é um ponto interessante, que isso vai muito além de visualização e até mesmo de comentários. Então, por exemplo, se você tem uma loja, para de postar produto, olha só, que loucura, né? Tem muita loja que você entra por aí e você não tem um produto. Se você entra, por exemplo, em conteúdo de muito videomaker ou conteúdo de outras pessoas que são social media, eles não estão mostrando somente o resultado de clientes, eles estão mostrando sobre eles, porque eles vendem mais do que o próprio trabalho deles. Então entenda que você vende mais que o seu trabalho. Isso é meio loucura de falar, mas faz sentido. Então eu sei que muitas vezes isso tudo pode soar um pouco mais chato, mas a verdade é que social media que só pensa no gerenciamento, que pensa só em fazer o post, ele não está realmente agregando com a empresa. Eu sei que muitas vezes a empresa te contrata só para isso, ou às vezes ali o cliente, né, te contrata só para isso, mas
quando você agrega muito mais do que isso, lembre-se que é claro que você não é só um fazedor de post, você pode agregar mais com isso. Quando eu falo agregar mais com isso, você pode trazer algo que falta em muitas empresas que são pequenas e você pode ajudar elas a escalar, né? Se você não sabe por onde começar como social media, comece de baixo, literalmente, com quem também está junto com você embaixo e também pode pagar um preço relativo por você, né? Porque você não vai cobrar muito alto. Então, que tal você começar a pensar de verdade por essa página, não só trazendo conteúdo que funcione na rede social, porque às vezes o social media ele quer trazer conteúdo que está na rede social e que vai funcionar, mas na verdade isso não significa nada sobre a página. Não significa que ela é a página maneirinha, legal ali do momento, mas não significa que ela seja relevante, que ela tenha uma autoridade. Tem gente que não vai querer comprar só por isso, né? Isso exige uma análise do público daquela região para você entender o que eles querem, o que eles precisam e o que eles consomem. Então é muito importante a gente falar a percepção da marca e como ela se posiciona, porque uma marca, as suas variáveis, né, tem o seu preço, a sua praça, o seu produto e sua promoção, e todos os 4 P's, os lendários 4 P's do marketing precisam ser avaliados, né, precisam ser levados em consideração. Então hoje eu tenho uma percepção de social media muito diferente do que as pessoas geralmente têm, né, porque a ideia do social media, aquela pessoa que é um pouco mais avançada, ele entende que o trabalho dele é muito mais relacionado uma conversa muito mais de briefing do que uma conversa de post. Isso eu quero dizer que não importa o post bonito que você fez, que gerou muita visualização em tal horas ali do dia tal, ninguém vai lembrar dele depois de um ano. Depois de um mês ninguém vai lembrar mais dele. A verdade é importante a percepção que vão ter da sua marca. E isso é um trabalho que demora, é um trabalho a longo prazo, porque é uma questão de continuidade, né? Quando a gente fala de rede social, a gente fala sobre continuidade, dar continuidade ao trabalho. Seu canal no YouTube ele cresce, seu Instagram ele cresce com a continuidade. E muitas vezes o seu trabalho, muito por percepção de valor, ele talvez não seja divulgado, porque principalmente se você não se render às trends, que é um dos tópicos que eu falo ali, né, no meu vídeo, né, que eu falo sobre conteúdos rápidos, 3 segundos de vídeo, e como hoje nossa cabeça, ela mudou. E é um vídeo muito mais do meu ponto de vista de videomaker, que eu também sou, que eu falo no meu outro vídeo. Mas nesse vídeo aqui, estamos falando sobre social media, falando sobre a percepção, né? Falando sobre a marca, falando sobre o briefing, falando sobre posicionamento, que eu acho que é mais relevante do que simplesmente fazer. Porque quando você faz posts, ok, tem que ter postagens na página de uma sequência ali que seja relevante, é muito importante que tenha sentido para a sua marca ter aqueles posts, que tenham estratégias por trás daquele post, né, como colaboração, tem alguma coisa que seja relevante naquele conteúdo que vai agregar nas pessoas, e que você tem que entender que nem sempre todo post vai dar certo. Então, por isso que não adianta você postar todo dia se você é uma marca de uma empresa que quer vender fora do Instagram. Agora, se você quer ser um influenciador, sua estratégia é totalmente diferente, você vai ter que produzir muito mais vídeos ali, quase todos os dias, 3 vídeos por dia, por exemplo, para você viralizar, porque você precisa de muito mais retenção para isso. Então, por isso que eu falo que a página do Instagram, ela funciona muito mais como uma grande retenção de público que seja referente a público qualificado do que propriamente qualquer público, né? Isso é interessantíssimo, porque o Instagram, você precisa de muito mais de um público qualificado do que qualquer pessoa. E às vezes o seu público qualificado dentro do seu nicho, ele é nesse tamanho, e às vezes a pessoa tá alcançando esse, mas, né, você não precisa alcançar essa porque essas pessoas não são qualificadas. Hoje eu totalmente fujo dessa ideia de publicar somente posts, eu penso muito mais em divulgar a marca, divulgar o briefing, criar estratégias de posicionamento da marca. Aí sim a gente começa a falar de postagens na página, porque geralmente eu pego o Instagram, ele tá todo desarrumado, ele não tem uma intenção, a gente começa a criar uma intenção, começa a criar colaborações para ele, e assim ele vai crescendo a passos lentos, mas com público qualificado que chega e quer ficar por um motivo certo, e aí sim começam a aparecer pessoas querendo comprar. Então tem todo um trabalho, tem toda uma dinâmica, né? E talvez esse aqui seja, né, o verdadeiro trabalho de um social media, que não seja fazer com que a marca apareça mais, que é o que todo mundo quer, e nós temos que colocar isso na mente de nossos clientes. O importante é a marca ser lembrada, ela precisa ser lembrada. A marca precisa que seja lembrada naquele momento onde às vezes ela não quer comprar, mas ela sabe que você é necessário
necessário. Então, às vezes, você fazer um vídeo muito bonito não vai funcionar naquela rede social. Às vezes, fazer um vídeo qualquer coisa vai funcionar naquela rede social. Ou às vezes, tudo que eu falei esteja ao contrário. Então, você precisa de alguém que pense por você e você precisa de um social media. Então, rapaziada, esse aqui era a minha conversa, né, com vocês relacionado à social media. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha a sua opinião aqui embaixo sobre o nicho de social media. Ou se você quer entrar, se você quer mais dicas, já segue o meu Instagram também, beleza? Bom, é isso, rapaziada. Até a próxima. Falou. Valeu.